quais as atividades, quais os serviços que nós, psicólogas, podemos prestar para empresas. De novo, né, para quem está chegando agora, bem-vinda, nessa perspectiva da psicologia organizacional e da psicologia do trabalho, né, que são duas vertentes aí da psicologia com objetivos diferentes, com atividades diferentes, mas que alguns dizem que não dá para integrar a psicologia organizacional do trabalho. Eu integro, eu faço atividades tanto da psicologia organizacional quanto do trabalho, não vejo problema nisso. Então, fica aí a minha posição, a minha experiência e o respeito aos colegas que têm uma posição diferente, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar no nível organizacional. Eu estava comentando sobre o diagnóstico organizacional. Uma empresa te pede um diagnóstico organizacional com foco, por exemplo, em desenvolvimento humano e organizacional. Quando a empresa pede um diagnóstico organizacional, ela quer uma análise macro, ela não quer uma análise de um grupo ou uma análise individual. Ela quer ver, ela quer ter uma visão, vamos usar aqui uma analogia de helicóptero, ela quer ter uma visão assim macro e também, né, integrada, e também dos vários departamentos, como que eles estão integrados, como que está esse funcionamento da organização. E geralmente vai ter um foco específico. Isso é bem importante, você ter essa clareza na hora do briefing, quando você escuta o cliente na primeira demanda dele, que você ainda nem elaborou a proposta, mas para poder elaborar a proposta, escutar bastante, perguntar, né, é um momento mesmo de escuta e de pergunta para você poder ter esse briefing o mais apurado possível, para ver se realmente o que ele está pedindo é aquilo que você está percebendo realmente que ele precisa. Por exemplo, dando esse exemplo do diagnóstico organizacional, né, com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Eu tenho uma empresa cliente, uma organização que ela me procurou o ano passado pela primeira vez, e aí depois de um trabalho que eu fiz, eu tenho feito outros trabalhos, já tenho realizado outros trabalhos com elas. Esse ano, o ano todo eu vou estar prestando serviço para essa organização, mas no ano passado ela me procurou com uma demanda de pesquisa de clima organizacional. Né? Então, Ana Silvia, a gente queria uma proposta para pesquisa de clima organizacional. Nós estávamos ainda no online, não tinha sido ainda liberado o híbrido e nem o presencial. Eu pedi, né, se seria possível fazermos uma reunião online, né, pelo Zoom, para eu poder conhecê-los, né, e também para eu poder entender a demanda que estava sendo solicitada de pesquisa de clima organizacional. Bom, quando eu vou para a reunião e ouvindo, perguntando, investigando, que é bem o trabalho de pesquisador mesmo, de investigar, sabe? Às vezes eu percebo que as colegas psicólogas, quando começam a trabalhar em organização, com consultoria, esquecem que nós somos pesquisadoras, somos cientistas, né? A gente não está na academia fazendo pesquisa formal lá da academia, mas a gente está investigando, porque a nossa profissão é baseada numa ciência, não é baseada no senso comum. Então, você vai investigando. Então, eu fui investigando, perguntando, ouvindo muito, né, observando, porque não era só uma pessoa, eram duas pessoas que estavam ali no nível de gestão, que estavam trazendo para mim a demanda deles. E o que eu percebi? Pelo momento da organização, o contexto também é importante você ter clareza do contexto, né? O briefing, ele tem que ter um roteiro, sabe? No método que eu utilizo, eu coloco um roteiro no briefing, assim, o que eu vou perguntar e como que eu vou estar perguntando, mesmo que eu elabore a pergunta na hora, que seja uma entrevista semi-estruturada, mas eu tenho um roteiro de
pontos que eu preciso investigar. Então, investigando, né, essa organização, na conversa ali que a gente estava tendo, considerando o contexto em que essa organização está, considerando o que eles trouxeram para mim sobre a percepção deles, porque eu não conheço, né, não conhecia a organização, então eu tinha que considerar a percepção deles. E considerando o momento deles e outras informações que eles foram trazendo para mim, o que eu verifiquei? Eu verifiquei que a demanda não era de pesquisa de clima organizacional, que o que eles precisavam era um diagnóstico com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Então, o que precisaria ser, quais eram as necessidades de desenvolvimento organizacional, dessa organização se desenvolver, e também esses trabalhadores, esses funcionários que estavam ali, né, que estão ali prestando serviço para a organização. Quais eram essas demandas? Por quê? Porque eles têm um objetivo a médio e longo prazo, e isso eles trouxeram muito na pauta da conversa, desse briefing, né, dessa reunião inicial. E aí eu vi que para eles poderem atingir esse objetivo que eles têm, que é de médio e longo prazo, eles precisariam ter clareza de como que está o desenvolvimento dessas pessoas, como que está o desenvolvimento da organização. E aí eu fiz uma proposta de desenvolvimento humano e organizacional. Aí, né, cada proposta é uma proposta, né? Por mais que eu tenha um método para também fazer um diagnóstico de desenvolvimento humano e organizacional, eu vou adaptando esse método à realidade do meu cliente. Lógico, né? Senão fica uma coisa engessada, fica uma coisa assim que vou tratar todo mundo igual. E não dá, né? O que eu sinto muito prazer na consultoria é essa possibilidade de customizar cada trabalho que eu faço, sabe? De ser um pouco artesã, assim, de ser um pouco de vou lá, vou ver a necessidade, vou construir. Eu dificilmente, raramente, nesses 20 e poucos anos, eu faço um trabalho igual para mais de um cliente. Sempre vendo a necessidade deles, vendo o momento deles, o funcionamento, enfim.